Tem bastante pergunta, hein? Podemos fazer aqui, Nilo? Manda ver, manda ver. Vamos ver aqui. Hoje é sexta-feira, hein, cara? Você libera o Nilo aí pra ele já tocar dele. Não, eu não quero que o Nilo canse de mim, porque eu quero chamar ele para outras. Não, vocês são simpáticos, tá tudo certo. Oh, obrigado, querido, obrigado. Ó, vamos ver. Você já achou alguma aí, Romero? Eu tô procurando aqui. Pô, vamos lá. O Gil Maulin começa aqui. O Cazuza dava muito palpite nos arranjos das músicas, Nilo? Dava sim. Ele dava referências, assim, ele era ativo, assim, nessa coisa. E ele tinha o hábito de mudar, desculpa, Romero, ele tinha o hábito de mudar as letras, assim, na hora que tava gravando alguma coisa, você lembra disso? Algumas não encaixavam e ele... Brasil, por exemplo, a gente estava fazendo lá no Quatro Canais em casa, né? E tá. era computadorizada para só dizer sim, por exemplo. Aí computadorizada, aí não conseguia cantar. Aí falou, porra, programada, porra. Aí trocou a palavra. Essa era a pergunta aqui da Patrícia. Se ele mudava as letras na hora de gravar, era de improvisar no estúdio, uma coisa assim? Não, uma coisa ou outra. Tem umas letras, o próprio Ideologia, eu achei o original aqui, tem uma parte inteira que ele tirou da música. Rapaz. Ele tirou. Eu tinha esquecido disso, cara, aí achei a demo, né? A demo que o Frejá mandou mandou pra gente, né? Mandou pra gente pra fazer. E aí tem uma parte grande da letra que ele tirou. Caramba! Mas a letra tão perfeita. Parece, né, quer dizer, é perfeita, né? Parece que ela já foi feita assim, começo daquele jeito. Mas tem um monte de coisa que ele tirou. Queria mandar um abraço pro meu amigo Marcos Melgar, guitarrista de primeira qualidade, carioca. Eu tinha uma banda com ele no início dos anos 90, a gente só tocava Barão Vermelho, era uma banda cover do Barão. Maneiro. Você toca, o que você toca? Eu toco uma gaitinha de boca bem mambembe, assim. A minha grande referência é o Evandro Mesquita, que não é nenhum grande gaitista, mas eu gosto do jeito que ele toca a gaita ali, eu me inspiro. E eu gosto de cantar, não sou também cantor. Eu sou um ator que tenta interpretar esses papéis. Daí Patrícia, na banda eu cantava. Falar. Não, a Patrícia fala aqui, Nilo, que as linhas de baixo sósfora 2 estão entre as mais lindas já gravadas. Nilo é gigante. Bota, cadê, Romero? Eu não consigo colocar, eu não tô... eu não consigo. A Patrícia Grilo, às 20 horas. O Pedro fala assim, como era a relação, Nilo, do rock brasileiro com as guitarras? Porque nos anos 80 ele vê muito pouco drive, ele acha muito clean, coros. Já nos anos 90, muito violão de aço. Era lance dos músicos ou ordem das gravadoras? Não tinha ordem de gravadora. O que tinha era a estética dos anos 80. Era essa mesmo. Exatamente. Essas bandas, elas apareceram assim, com essa estética, né? É o pop, digamos assim, que é a percepção do rock como música pop. Então, ela já vem com um outro vernizinho, né? A estética da época, né? A estética da época. O Miro fala assim... fala. Vai lá. Não, desculpa, pode falar, Romero. Não, você já colocou essa, solta aí. É que o Ganjo falou, já ouvi da boca do próprio Sal. Eu não convivi com Cazuza, né? Infelizmente. Eu frequentei Baixo Leblon na segunda metade dos anos 80, Baixo Gávea e tal. O Cazuza é mais velho do que eu. Mas as pessoas falavam isso, que o Cazuza, quando não estava bêbado, era uma pessoa de fácil trato, dócil, gentilíssima, assim. Quando passava ali da dose do uísque, ficava meio chato. Mas isso acontece com todo bêbado, né? Jim Morrison era assim também. Mas, cara, eu, assim, não era tanto assim, não. Não era tanto, não? Ele tá perguntando se procede isso. Não era tanto. O Cazuza, ele era aquele tipo de personalidade que ele podia falar os maiores absurdos na tua cara e você não ficava chateado. Puto com ele. Que legal. Era da personalidade. Chegava, não sei o que, aí gritava com o porteiro, todo mundo amava ele do mesmo jeito, assim, não tem... Carisma, né? Isso é muito pouco perto, sabe, Sim. Agora, realmente, quando ele, antes da hora da Ave Maria, que era 6 horas, que ele falava da hora da Ave Maria,
Ele era o filho que toda mãe gostaria de ter, assim, todos os pais. Meu pai adorava ele, assim, Que legal. educadíssimo. As pessoas falam muito isso, assim, que ele era muito gentil, era muito querido, muito amigo e tudo. Mas sempre. Sempre. Quando bebia, pô, é o que você falou, às vezes. Normal. E nesse sentido diferente do Jim, né, Sal? Que todo mundo fala que assim, quando bebia era difícil, mas como bebia, né? O Jim bebia demais. O dia inteiro. O Jim Morrison. Muita gente já o Marcos está perguntando aqui, Nilo, a sua relação com o Ezequiel Neves, ele era uma pessoa fácil de conviver? Muito. O Ezequiel era uma pessoa maravilhosa, assim, ele tinha por exemplo, o Ezequiel tinha muito disco, muito vinil. Ele me deu, por exemplo, o Black Album dos Beatles. Que massa isso, hein? O Romero é fã disso. E ele, assim, a gente tinha uma onda assim de ir eu e outras pessoas, a gente ia na casa dele e ficava ouvindo disco. Essa onda de ficar ouvindo disco, pô, o Ezequiel era maneiro. Ele no estúdio também, ele ficava lendo jornal, assim, parecia que ele não estava nem aí daqui a pouco ele falava um negócio preciso. Ô, Nilo, ele te deu o santo graal dos bootlegs dos Beatles. Um cara para fazer isso é um cara legal, entendeu? Pois é. Outro dia eu tinha até esquecido. Aí outro dia minha filha veio aqui, eu fiquei olhando e falei, caramba, o Black Album dos Beatles. Assim. Que demais, né? O Pedro, isso você já mais ou menos respondeu já no início da live. O Pedro está perguntando assim, como é que o Cazuza chegou com o repertório para esse segundo disco e tudo. Mas você falou, né? Foi um material que foi sendo construído, né, Nilo? Junto com banda e tudo. Na turnê do Exagerado, as músicas iam chegando, aí passava na passagem de som. Algumas dele com o Frejá, outras ele fez comigo, com o Jorge. E outras com o Rogério. Com o Rogério, né? Então, as foi se construindo. Já iam chegando. A Mariana Bastard tá falando, sou fã do Nilo. Mandando um coraçãozinho todo. Pô, se ela não for... Se ela não for, já entendemos quem é essa Mariana. Entendi. Mariana, somos seu fã também. O Marcos fala assim, fala pro Nilo falar um baixista que você gosta, Nilo. Um baixista que você se referencia. Cara, vou falar Bom, Paul McCartney é a coisa mais óbvia do mundo. Mas você sabe um baixista que eu amo, que não é baixista? O Lenny Kravitz. Também gosto. As levadas dele são demais. Eu gosto do Flea, não vou falar nenhum, assim... Sim. Mas você falou o pai de todos, né? Paul McCartney. O Paul é uma coisa, né? Nilo, a gente aqui... O baixista é impressionante. Eu faço... O compositor, né, Nilo, no baixo. Né, assim, eu faço lives semanais aqui no canal, Nilo.